Salve, salve, nação rubro-negra, aqui Marquinhos Assunção, chegando nessa quinta-feira para trazer as últimas informações, assim como também uma análise da vitória do Flamengo ontem contra o Bragantino por 2-1 pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Então, vamos trazer aqui as principais notícias e as últimas informações do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Inicialmente, antes da gente adentrar no giro de notícias e na análise da partida de ontem, da vitória do Flamengo sobre o Bragantino, eu pediria a você, rubro-negro, que ainda não é inscrito no nosso canal, que se inscreva, que deixe o like, que compartilhe os conteúdos nas redes sociais e que, por fim, você ative o sininho das notificações para que o YouTube possa notificá-los de tudo que estiver acontecendo de novidade aqui no nosso canal. Dito isso, vamos às notícias do Mengão. Flamengo e Bragantino entraram em campo ontem pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, ambos disputando posições na parte de cima da tabela de classificação. Ambos entraram em campo já sabendo do resultado de dois adversários diretos na briga pelo título e pelo G4 da competição. O Palmeiras foi ao Rio de Janeiro e venceu o Fluminense no Maracanã por 2-1 e o Cruzeiro apenas empatou em São Paulo no placar de 0-0 contra o Corinthians. Resultados que motivaram ainda mais tanto o Bragantino como o Flamengo de buscar uma vitória na partida de ontem em Bragança Paulista. Especificamente sobre a partida, foi um jogo muito disputado no primeiro tempo, muito estudado por ambos os técnicos e também por ambas as equipes, com poucas oportunidades de gol, tanto que o placar final do primeiro tempo se manteve no 0-0. O segundo tempo veio e com ele também veio a rapidez do gol marcado pelo Bragantino, com menos de 1 minuto de jogo, dificultando ainda mais o jogo do Flamengo na partida. Porém, uma das boas características do Flamengo do Felipe Luiz é não se abater ao tomar gols. Não houve em nenhum momento o desespero por parte do time do Flamengo. O time continuou tocando a bola, continuou tentando ir para cima. O Bragantino baixou as suas linhas, chamou o Flamengo para cima dele e o Flamengo foi. Felipe Luiz, decisivo nas substituições, entraram o Cian e Matias Vinha, saíram Luiz Araújo e Varela. Luiz Araújo muito bem marcado, acho que o técnico do Bragantino marcou muito bem o Luiz Araújo, pois hoje ele é peça muito importante. Ontem ele não conseguiu jogar e o Varela pouco rendeu, né? O Luiz Araújo pouco rendeu ontem e o Varela fez um bom jogo, porém não tem o cacuete de lateral esquerdo, não é um lateral de origem, mas fez o papel dele, não comprometeu. Flamengo cresceu com essas mexidas, controlou o jogo, foi senhor das ações no segundo tempo e o empate se tornou questão de tempo, até que veio encabeçada de Léo Pereira em cobrança de falta de Arrascaeta, empatando a partida. Eu não sei como o Cleiton Neuer não conseguiu pegar aquela bola do Léo Pereira, né? Mas graças a Deus a gente estava vendo que a sorte estava mudando. O Flamengo empatou o jogo e o Flamengo fez o gol de empate com Léo Pereira, levou a bola rapidamente para o centro do gramado, querendo o jogo, querendo buscar o resultado, querendo virar a partida. E a virada veio premiando uma grande exibição do lateral direito Wesley, em provável também despedida do Flamengo, ele que negocia sua ida para Roma e deve ser anunciado a qualquer momento como novo reforço do time italiano. Destaques da partida: Wesley, os dois Léos, Léo Pereira, Léo Ortiz, Matias Vinha, que entrou na lateral esquerda no segundo tempo, Everton Araújo e Jorginho no meio campo, Arrascaeta, né, pela vontade, pela determinação, jogou os 90 minutos, estava marcando, estava correndo, o Cian, que quando entra, incendeia o jogo, né? Sem dúvida nenhuma, esses foram os destaques da partida. Sobre Jorginho, vale ressaltar aqui a capacidade que tem o Jorginho de potencializar os seus companheiros que jogam a seu lado. Já tinha sido assim com o Eric Pulgar, que cresceu muito com a chegada do Jorginho. Já foi assim também com o Alan, que jogou algumas partidas e cresceu muito o futebol dele, atuando ao lado do ítalo brasileiro Jorginho. E ontem não foi diferente com o garoto Everton Araújo,
até então muito criticado por parte da torcida do Flamengo, mas que fez um jogo perfeito. A meu ver, o melhor jogador do Flamengo na partida ontem foi o Everton Araújo, até porque jogou a partida toda. Muita gente dizendo, foi o Matias Vinha o melhor jogador, mas o Everton Araújo jogou o tempo todo. O Matias Vinha entrou só no segundo tempo, por isso eu considero ele o melhor. Então, a ressaltar aqui a grande capacidade que tem o Jorginho de potencializar os companheiros que jogam a seu lado. Todos crescem de produção e quando eles crescem de produção, quem ganha com isso é o Flamengo. Falando em volantes, o volante chileno Eric Pulgar chega hoje ao Rio de Janeiro, quinta-feira, dia 24, para retomar o seu tratamento após cirurgia do 5º metatarso do pé direito. Não há previsão de retorno ainda de volta do Eric Pulgar. Sobre o mercado da bola, né? Hoje, provavelmente, o Wesley pode ser confirmado como novo reforço da Roma e uma possível reposição à saída do lateral Wesley. O Flamengo negocia com o lateral direito Emerson Royal, que é um jogador que já passou pela Ponte Preta, pelo Atlético Mineiro, pelo Barcelona da Espanha, pelo Tottenham da Inglaterra e também pelo Milan da Itália. Um bom jogador, né? A operação gira em torno de um empréstimo com opção de compra. Vamos ver se também se concretiza essas duas operações hoje. A saída do Wesley e a chegada do Emerson Royal como seu eventual substituto. Meus amigos, ontem também foi dia de chegada ao Ninho do Urubu do novo reforço do Flamengo. Depois de fazer exames médicos e assinar contrato de 3 anos e meio, o Flamengo anunciou de forma oficial o meio-campista Saúl Ñíguez, que oficialmente também vestirá a camisa 8 que pertencia ao Coringa Gerson. Então seja bem-vindo aí o espanhol Saúl. O jogador será apresentado oficialmente como novo jogador do Flamengo em entrevista coletiva de apresentação amanhã, sexta-feira, no CT Ninho do Urubu. Depois de Bragantino 1, Flamengo 2, a delegação rubro-negra deixou o aeroporto de Guarulhos por volta das 3 da manhã, chegando ao Rio de Janeiro às 10:45 da manhã dessa quinta-feira. O grupo ganhará folga no dia de hoje, quinta-feira, né? Quinta-feira o Flamengo deu folga aos jogadores e eles se reapresentarão apenas na sexta-feira pela manhã, às 10 horas, onde iniciarão a preparação para a partida diante do Atlético Mineiro, domingo, 20h30, no Maracanã. O Flamengo Sub-20 foi a Fortaleza, veio aqui a Fortaleza, ontem, pela 19ª e última rodada do Brasileiro da categoria, em sua primeira fase, e venceu o time da casa, o Fortaleza, por 1-0, com um golaço do garoto Jocha, o que garantiu ao rubro-negro o 4º lugar geral na primeira fase da competição, com direito a enfrentar o Cruzeiro no segmento da competição nas quartas de final, né? O Flamengo terminou a primeira fase com 19 jogos, 10 vitórias, 3 empates e 6 derrotas. A quarta colocação deu ao Flamengo a vantagem de jogar as quartas de final em casa. Será jogo único, né? Não será jogo de ida e volta, será jogo único. As disputas acontecem em jogo único e será contra o Cruzeiro. Veja agora quais são os confrontos que restaram do Campeonato Brasileiro da categoria Sub-20. Lembrando que o título de campeão brasileiro garante vaga na Libertadores Sub-20 de 2026. Palmeiras e Juventude, Bragantino e Fortaleza, Atlético Paranaense e Vasco, Flamengo e Cruzeiro. Depois de toda a confusão que causou no ambiente do Flamengo, ao desvalorizar o ativo do Clube de Veracruz, o até então diretor médico do Flamengo, José Luiz Runco, foi demitido pelo clube, encerrando assim sua participação na gestão. Luiz Eduardo Batista, depois do acontecimento, a presença do médico ficou insustentável dentro dos quadros da diretoria rubro-negra. Sobre a situação, o Flamengo emitiu nota oficial informando que o elenco do Flamengo era atendido em termos de médico por aqueles que sempre estão presentes nas dependências do CT Ninho do Urubu e na convivência diária com os jogadores, excluindo da nota o nome de
de José Luiz Runco, o que já demonstrava que não contaria mais com o médico do médico falador, né? O médico falador. Runco, importante para o Flamengo, que construiu, informando para o Flamengo, muito importante na história do Flamengo, que construiu, porém sai do Flamengo movido por um ódio ao médico Dr. Márcio Tanuri da gestão anterior, mistura que não soube conduzir, metendo os pés pela mão, colocando o Flamengo no meio dessa confusão dele com o médico da gestão anterior. Que ele siga brigando com o médico da gestão anterior, fora do Flamengo. O Flamengo não tem nada a ver com essa briga particular entre os dois médicos. Ontem, 23 de julho, completou 75 anos da estreia do Flamengo no Maracanã, a nossa casa, quando o Flamengo venceu por 3-1 ao Bangu, né, em jogo do Campeonato Carioca. Foram mais de 30 títulos conquistados pelo Mengão no estádio do Maracanã, entre competições estaduais, nacionais e também internacionais. Separamos aqui 10 jogos importantes do Flamengo. Se não, vejamos: Flamengo 1, Vasco 0 em 78, gol do Rondinelli. Flamengo 3, Atlético Mineiro 2, primeiro título brasileiro do Flamengo em 1980. Flamengo 2, Cobreloa 1, primeiro jogo da decisão da Libertadores de 81, do qual o Flamengo foi campeão. Flamengo 1, Inter 0, 1987, título da Copa União. Botafogo 2, Flamengo 2, empate depois do Flamengo ter vencido o primeiro jogo por 3-0, que nos deu o título de brasileiro do campeonato de 92. Vasco 1, Flamengo 3, em 2001, o título de Carioca naquele gol sensacional do Petkovic nos últimos minutos da partida. Flamengo 2, Grêmio 1, final do Brasileiro de 2009, do qual o Flamengo se sagrou campeão. Flamengo 5, Grêmio 0, semifinal da Libertadores de 2019, que permitiu o Flamengo a conquista do título de bicampeão. Flamengo 3, Independiente Del Valle. Flamengo campeão da Recopa Sul-Americana. E Flamengo 2, Atlético Mineiro 0. O jogo do inferno do Gabigol, que nós despachamos o Atlético e caminhamos para conquistar mais uma Copa do Brasil. Agora uma notícia importante, hein? O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, enviou ofício ontem, quarta-feira, ao presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Batista, o BAP, em que propõe a assunção da retirada da infraestrutura da canalização atualmente existente no terreno e pertencente à concessionária estatal de gás no terreno do gasômetro, né? Para quem duvidava que a prefeitura não ia assumir as despesas de remoção dessa estrutura, está aí o prefeito Eduardo Paes oficializando o compromisso da prefeitura para com o Flamengo. Muitos falavam que o Flamengo ia ter que arcar com isso, mas está aí o prefeito assumindo e confirmando o compromisso que sempre teve com o Flamengo. Meus amigos, muito feliz pela vitória de ontem. Estamos a 1 ponto do Cruzeiro com um jogo a menos. Domingos enfrentamos o Atlético Mineiro e temos que ganhar para continuar brigando pelo título do Campeonato Brasileiro pelo Flamengo na competição. Eu vou ficando por aqui, deixando uma até breve, uma até logo, dizendo fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com ele. Saudações rubro-negras. Fui. Tchau.